Coloca as duas mãos no seu coração agora e fala assim: papai. Diga mais alto: papai, eu estou aqui para receber da tua palavra. Diga assim: fala comigo. Diga assim: eu quero ouvir a tua doce e poderosa voz, em nome de Jesus, amém. Amados, abram as suas Bíblias no segundo livro do profeta Samuel, no capítulo 6. Vamos ler o capítulo 6 de 2 Samuel. Segundo, porque é o segundo livro. Fecha a porta aí para mim, por gentileza, aí do fundo. Glória a Deus. Aperta os seus cintos, porque agora nós vamos decolar na revelação da palavra de Deus, amém? E a partir de hoje, primeiro culto com ar-condicionado, o fogo aqui é só o fogo do Espírito, viu? Então, eu amei ouvir aqui no começo do culto, os irmãos do voluntariado me procurando, falando assim: pastor, tem irmão que está pedindo para mudar porque está frio demais. Eu falei: glória a Deus. Nosso Deus é um Deus de marcos e estações. Hoje é um dia de você passar frio para a glória de Deus. Hoje você vai lembrar que você está passando frio para a glória de Deus. Fala: pastor, mas para que isso? É só para você lembrar que a gente não tinha ar-condicionado, mas o Senhor nos deu. Toda vez que durante a palavra você ficar arrepiado aí de frio, você vai lembrar: Deus é fiel. Melhor é passar frio do que passar calor, aleluia. Você está me entendendo, né? A partir da semana que vem eu deixo o negócio equilibrado, mas hoje é profético, é um frio de Deus. Aí é bom que a gente crie uma cultura também. Para o nosso culto você vai vir de blusa de frio, aleluia. A gente fica até mais bonitinho, estilosinho de blusa de frio, já viu? Gente, estou brincando, mas falando sério, fogo aqui hoje vai ser só o fogo do Espírito, tá bom? Os nossos aparelhos de ar já estão funcionando, mas a gente está fazendo os últimos ajustes ainda, até porque eu quero que eles estejam muito bem para a semana que vem, porque com muita gente aqui, em nome de Jesus, eles vão sustentar. Glória a Deus. Família, vamos ler esse capítulo, amém? E depois de nós lermos, eu quero fazer uma contextualização para você de qual é o momento da história que nós estamos inseridos. Queria pedir para que todos se assentassem. Quem está aí no fundo, vamos nos assentar todo mundo. Vamos lá, verso 1, 2 Samuel capítulo 6, acompanhe comigo desde o primeiro versículo. Tornou Davi a juntar todos os escolhidos de Israel, em número de 30.000, e dispôs-se com todo o povo que tinha consigo. Verso 2: e partiu para Baalá de Judá, para levarem de lá para cima a arca de Deus. Diga comigo: a arca de Deus, sobre a qual se invocava o nome do Senhor dos exércitos, que se assenta acima dos querubins. E puseram a arca de Deus num carro novo, e a levaram da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Uzai e Aiô, filhos de Abinadab, guiavam o carro novo. E levaram-no com a arca de Deus da casa de Abinadab, que estava no outeiro, e Aiô ia adiante da arca. Verso 5 diz que Davi e toda a casa de Israel alegravam-se perante o Senhor, com toda sorte de instrumentos de pau de faia, com harpas, com salterios, com tamboris, com pandeiros e com símbolos. E quando chegaram à eira de Nacon, estendeu Uzá a mão à arca de Deus e a segurou, porque os bois tropeçaram. E o verso 7 diz que então a ira do Senhor se acendeu contra Uzá, e Deus o feriu ali por causa desta irreverência, e morreu ali junto à arca de Deus. E desgostou-se Davi, porque o Senhor irrompera contra Uzá,
e chamou aquele lugar de Pérez Uzá, até o dia de hoje. E temeu Davi ao Senhor naquele dia, diga comigo, temeu Davi, e disse: como virá a mim a arca do Senhor? Não quis Davi retirar para junto de si a arca do Senhor para a cidade de Davi, mas a fez levar à casa de Obed-edom, diga comigo, Obed-edom, o geteu. Verso 11: e ficou a arca do Senhor em casa de Obed-edom, o geteu, 3 meses, e o Senhor o abençoou e toda a sua casa. Eu acredito que esse sermão que eu vou iniciar hoje, acredito que ele não será concluído hoje. Então provavelmente eu vou concluí-lo após os nossos cultos da inauguração. Mas eu quero terminar de ler o capítulo, embora hoje a minha explanação vai até o verso 11, depois nós continuaremos. Mas vamos apenas terminar de ler a história. Verso 12: então avisaram a Davi dizendo: o Senhor abençoou a casa de Obed-edom e tudo quanto tem, por amor da arca de Deus. Foi, pois, Davi, e com alegria fez subir a arca de Deus da casa de Obed-edom à cidade de Davi. E sucedeu que quando os que levavam a arca do Senhor tinham dado 6 passos, sacrificava eles bois e carneiros cevados. E Davi dançava com todas as suas forças diante do Senhor, e estava cingindo de uma estola sacerdotal de linho. E assim Davi com todo Israel fez subir a arca do Senhor com júbilo e ao som de trombetas. Ao entrar a arca do Senhor na cidade de Davi, Mical, filho de Saul, estava olhando pela janela, e vendo ao rei Davi que ia saltando e dançando diante do Senhor, o desprezou no seu coração. Introduziram a arca do Senhor e puseram-na no seu lugar, na tenda que lhe armara Davi, e trouxe holocaustos e ofertas pacíficas perante o Senhor. Tendo Davi trazido holocaustos e ofertas pacíficas, abençoou o povo em nome do Senhor dos exércitos, e repartiu a todo o povo e a toda a multidão de Israel, tanto homens como mulheres, a cada um bolo de pão e um bom pedaço de carne e passas. Então se retirou todo o povo, cada um para a sua casa. Depois a história encerra no verso 20, dizendo: voltando Davi para abençoar a sua casa, Mical, filha de Saul, saiu a encontrar-se com ele e lhe disse: que bela figura fez o rei de Israel, descobrindo-se hoje aos olhos das servas de seus servos, como sem pejo se descobre um vadio qualquer. Disse, porém, Davi a Mical: perante o Senhor que me escolheu a mim, antes do que a teu pai e a toda a tua casa, mandando-me que fosse chefe sobre o povo do Senhor, sobre Israel, perante o Senhor me tenho alegrado. E o verso 22, termina a história dizendo: ainda mais desprezível me farei e me humilharei aos meus olhos, quanto às servas de quem falastes, delas serei honrado. E o verso 23 finaliza dizendo: Mical, filha de Saul, não teve filhos até ao dia da sua morte. Vem comigo, família. Talvez você tenha observado, ou pode ser que você não conseguiu captar toda essa história, mas essa história aqui relata um dos principais acontecimentos de todo o Antigo Testamento. E de uma maneira muito específica, o meu desejo de compartilhar essa história hoje tem a ver com tudo aquilo que nós estamos vivendo como igreja. E o Espírito então aquietou o meu coração já há algum tempo, para que nesta ocasião isso fosse compartilhado. Você sabe, na semana que vem nós estaremos inaugurando o prédio da nossa igreja. Ou seja, nós estamos inseridos em um contexto onde existe uma igreja que está nascendo. Agora eu te pergunto, o que Deus quer com igrejas que nascem? O que Deus quer realizar? Deixa eu te contar algo. Ao longo de toda a história da igreja, se você viajar nos últimos 2000 anos de história, até que Cristo foi assunto aos céus, e nós estamos aqui continuando a obra apostólica, nós estamos aqui dando continuidade àquilo que Pedro e os demais apóstolos iniciaram após a ascensão de Cristo.
De tempos em tempos, Deus sempre levanta uma geração, Deus sempre levanta pessoas com um clamor: restauremos aqueles que são os planos de Deus. O nosso encargo, único e exclusivamente, ao fazermos parte de uma obra que está se iniciando estamos aqui pela graça de Deus, único e exclusivamente por ela, não é pelo nosso mérito, não é pela nossa capacidade, não é por alguma habilidade que eu ou você tenhamos, não é pelos recursos que nós temos, nós estamos aqui pela graça de Deus. Mas qual que é o nosso objetivo? Nós estamos aqui para trazer de volta, para restaurar novamente aquilo que foi perdido. Você está entendendo o meu espírito? Nós não estamos aqui para fazer algo novo, nós estamos aqui para fazer o que tem que ser feito. Você sabe qual é o verdadeiro e genuíno avivamento? É um lugar onde homens e mulheres decidem viver o que a palavra de Deus nos orienta a viver. Se nós vivermos aquilo que a palavra nos orienta, nós estaremos experimentando de um avivamento. Deixa eu te contar uma coisa: avivamento não é buscar algo novo, avivamento é buscar viver o que já era para estar sendo vivido e não estava sendo. Você entendeu o que eu falei ou foi confuso? Deus não vai inventar nada conosco. Na realidade, nós devemos buscar a restauração de tudo aquilo que Deus já estabeleceu. O que é um reavivamento pessoal? É quando você pessoalmente pensa: cara, espera aqui, eu estou perdendo o fervor que eu tinha antes, eu estou perdendo a paixão que eu tinha antes, eu estou perdendo o encargo que eu tinha antes, eu estou perdendo a consagração que eu tinha antes. Espera aqui, eu preciso de voltar àquela posição que eu não deveria ter saído. Se você se humilha e se quebranta diante de Deus, você vai viver um reavivamento pessoal. A palavra avivar significa trazer vida àquilo que estava morto. Se você olhar a história da igreja, todos os grandes acontecimentos da história da igreja foram verdadeiros reavivamentos. Ou seja, nós vamos trazer à vida aquilo que estava perdido. Um exemplo: a reforma protestante. Eu não vou aqui falar sobre isso agora nessa ocasião, mas o que Lutero viu, deixa eu te contar uma coisa: Lutero não rebelou contra a palavra, Lutero se rebelou contra o sistema, porque o sistema estava fora, contrário à palavra. Os caras estavam vendendo indulgência. Você lembra o que era? Cara, eu nem sei porque que eu estou falando isso, não é meu assunto, mas só para eu trazer esse panorama para você sobre o que é um reavivamento. Naquela época a igreja estava vendendo coisas em troca do perdão de Deus. As pessoas iam lá e compravam financeiramente o perdão de Deus. O pior, eles vendiam um pedaço de madeira e falavam que era um pedaço da cruz de Jesus. Lutero falou: meu Deus do céu, aonde que nós estamos? O que é que está acontecendo? Voltemos à palavra. Ou seja, Deus sempre levanta homens cuja mensagem é: retornemos àquele ponto inicial, fundamental, proposital. Isso foi a reforma protestante, foi um retorno à essência das escrituras, e não uma troca por algo que iria beneficiar uma instituição. Mas não vou falar sobre isso agora. Depois, por exemplo, nós temos os reavivamentos, que são conhecidos em todo o contexto dos movimentos pentecostais, carismáticos. O que foi isso? Foi quando Deus levanta homens de Deus para instigar a igreja, para voltar a fluir nos dons espirituais. Porque aquela igreja que, graças a Deus, por intermédio da reforma, havia voltado para a essência da escritura, passou um tempo que eles tinham perdido o fluir do Espírito, o fluir dos dons. E aí então Deus começa no mundo soprando focos de avivamento,
para reavivar a paixão pelo sobrenatural, pela expressão dos dons espirituais. Você está me entendendo? Diga comigo, sempre. Diga mais alto, sempre. Um avivamento é trazer vida ao que estava morto. Você está aqui comigo? Deixa eu te contar uma coisa. Sabe o que eu li para você aqui? Um grande avivamento da história. Gente, viaja comigo agora no contexto, e aqui hoje eu estou bem de boa, porque como eu não vou terminar a palavra hoje mesmo, glória a Deus, aleluia. Esse é o culto bom de terminar na hora, né? Porque, rapaz, vou te dar um conselho, se você não gosta de sair tarde, não vem nos cultos que eu estou encerrando a série, né? Porque aí tem que encerrar mesmo, né? Volta para cá, olha aqui para mim. Deixa eu te contar uma coisa. Se você observar no Antigo Testamento, por que eu posso afirmar que esse texto que eu li é um texto que fala sobre avivamento, sobre um reavivamento, sobre um realinhamento? Porque, família, no Antigo Testamento, a presença de Deus era simbolizada pela Arca da Aliança. Diga comigo assim, a Arca da Aliança era o símbolo máximo da presença de Deus. Então você lembra que lá no tabernáculo de Moisés, você tinha 3 lugares: o átrio, o lugar santo e o Santo dos Santos, ou alguns chamam de o Santíssimo Lugar. E o que tinha lá no Santo dos Santos? A Arca da Aliança, que simbolizava a presença de Deus. Por isso, deixa eu te contar uma coisa, que aonde o povo ia, quem que o povo levava junto? Quem? Diga assim, aonde o povo ia? A arca ia junto. Porque em outras palavras, nós estamos aqui para carregar a presença de Deus. Aonde nós estamos indo, a presença de Deus tem que ir conosco. Você sabe que eu já falei isso aqui uma vez, mas eu preciso de reafirmar para trazer clareza para você. Quando o assunto é presença de Deus, existem 2 tipos de presença de Deus: aquela presença habitacional e aquela presença manifesta. O que é a presença de Deus habitacional? Olha aqui para mim, nós que nascemos de novo, nós já temos a presença de Deus dentro de nós, amém? A presença já está dentro de você. Então assim, deixa eu te dar uma boa notícia: você nunca pode estar mais perto de Deus do que o que você está hoje, porque Ele está dentro de você, caso você tenha nascido de novo, viu, amigo, companheiro, né? Mas se você nasceu de novo, deixa eu te contar, no dia que você mais orar, você não está mais perto de Deus não. E no dia que você mais aprontar, você não está mais distante de Deus não. Porque se você nasceu de novo, Ele está dentro de você. E isso não depende do que você faz, isso depende do que Ele fez na cruz. Porque se dependesse de você, o mérito era seu. Como depende dele, a glória é só dele, Ele não divide com mais ninguém. Ter revelação dessa presença habitacional é poderoso. Agora, essa presença que eu estou aqui me referindo hoje, é aquela presença manifesta. Já viu quando, olha só, se existe a presença habitacional, como que eu explicaria aquele versículo assim? Que se 2 ou 3 estiverem reunidos em meu... Olha, pera aqui, se eu estiver sozinho no meu quarto, Deus está lá ou não está? Ah, papai, se suba aos céus, lá está. Se desça ao mais profundo abismo, lá está. Não importa se eu ande pelo vale da sombra da morte, Tu estás comigo. Ele está sempre comigo. Então por que Jesus falou se 2 ou 3? Porque Jesus estava se referindo que existe uma presença, que é aquela presença manifesta de Deus, que é quando um grupo de pessoas estão em um ambiente, um grupo de pessoas que carregam o Senhor Jesus, estão em um ambiente e a glória desce naquele lugar. A glória desce e se torna palpável, você sente um ambiente de glória. Isso é a presença manifesta de Deus. A arca, ela nos simboliza aqui a presença manifesta de Deus. Presta atenção. Vem comigo que eu vou entrar na contextualização desse capítulo. A história aqui era a seguinte: Davi agora era o rei da nação de Israel. Mas essa arca da aliança, que era a presença de Deus, obrigado querido, que sempre acompanhava a nação,
A arca já não estava mais com os israelitas. A arca que a vida toda os israelitas levavam para tudo quanto é lugar, não estava mais no meio do povo. E aí a história conta que quando Davi assume o reinado, assume o trono, Davi fala: olha, eu tenho algo para dizer. Nós vamos trazer a arca de volta. Sabe por quê? Nos dias de Saul, a arca não tinha sido levada em conta. Nos dias de Saul, as pessoas não se importaram com a arca de Deus, com a presença de Deus. Eles simplesmente ignoraram a arca. Mas Davi fala: cadê a arca? Manda trazer a arca de volta. Presta atenção, todas as vezes que Deus quer começar algo na terra, o brado que nós temos que ter no nosso coração, se nós estamos começando alguma coisa na terra, é: onde que está a arca? Onde que está a glória, a presença manifesta de Deus? Aonde que está? Nós vamos trazer de volta. Traz de volta a arca. Nós não estamos preocupados com barulho, nós não estamos preocupados com dinheiro, nós não estamos preocupados com fama, nós não estamos preocupados com status. A nossa preocupação é a presença viva e real do Deus Todo-Poderoso. Nós vamos inaugurar esse prédio. Então, eu te contar uma coisa do fundo do meu coração: eu não estou preocupado em nós sermos a igreja do hype, a igreja disso, a igreja daquilo. Eu estou preocupado que nós sejamos a igreja dos céus. É isso que tem que estar no nosso coração. Onde que está a arca? Aonde que está a arca? Você sabe, os nossos tangedores, os nossos ministros, os nossos adoradores têm que ter essa preocupação. Aonde que está a presença? Porque quando nós adorarmos, nós precisamos de ver este lugar tomado pela glória de Deus. Quando nós nos reunirmos para orar, nós precisamos de ver esse lugar tomado pela densidade da presença. Esse é o clamor de Davi. Aonde que está a arca? Nós vamos mandar trazer a arca de volta. Sabe por quê? Porque a arca para nós é aquilo que há de mais importante. Ei, a arca era tão importante que você lembra que quando o povo lá no livro de Êxodo, depois na continuação do livro de Êxodo, que historicamente, embora na ordem da sua Bíblia vem o livro de Levítico depois, mas historicamente o livro de Números é a continuação do livro de Êxodo. E até contar algo para vocês, o Espírito Santo me deu uma direção bem inusitada, eu achei poderoso. O próximo estudo de livro que eu vou fazer na nossa igreja é o estudo do livro de Números, viu? Um livro que talvez alguns não se lembram tanto no dia a dia, mas o Espírito Santo me deu essa direção. Então Deus abençoe você, você vai aprender sobre números. Pode dar um glória a Deus aí? Aleluia. Nós já estudamos Atos, já estudamos Gênesis e agora vamos estudar o livro de Números, daqui uns dias. Aleluia, volta para cá, olha aqui para mim. O livro de Números então é a continuidade do livro de Êxodo. E lá do livro de Números, o povo, quando andava no deserto, olha aqui para mim, eu estou aqui para te mostrar algo. O povo levava a presença a sério. Deixa eu te contar, quando tinha lá aquelas milhões de pessoas que estavam peregrinando no deserto, a arca ia no meio delas. Você tem noção que a arca ia exatamente no meio daquela multidão inteira? Por que a arca ia no meio? Porque a arca era o centro. A presença era aquilo que era de mais importante. Você lembra de uma coisa doida que eu vou te ensinar no nosso livro de Números? Que quando o povo ia dormir à noite, o povo estava andando para lá, e os inimigos estão para lá. Mas na hora de dormir, na hora de que o acampamento então tinha que quietar, vamos andar só amanhã, na hora que todo mundo parava, tinha que todo mundo se voltar para o centro, e eles dormiam de costa para os inimigos. Gente, que exército que é tão doido de ignorar os inimigos, e que exército é esse que dorme de costa para os inimigos? Porque a verdadeira vitória na batalha não está quando você olha para os inimigos, está quando você olha para aquele que vai te dar a vitória. Você sabe que tem muita gente que não desfruta da vitória porque você está olhando para o lugar errado. Ao invés de olhar para o seu inimigo, você tem que olhar para aquele que vai te dar a vitória. Esse tem que ser seu foco.
Ia fazer uma piada futebolística aqui, mas eu vou me conter. Tem uns caras que gostam muito de futebol aqui na igreja, eu brinco, que eu falo que eu não gosto de técnico retranqueiro. Eu gosto de técnico ofensivo. Porque o retranqueiro, olha eu fazendo a piada já, né? Porque o retranqueiro, ele está preocupado com o inimigo. O ofensivo está preocupado com a vitória. Você pode olhar, deixa para lá, volta para cá. Pois eu abro essa discussão nas mesas de comunhão, não nas mesas da igreja. Olha aqui para mim. Aqueles que desfrutam de vitória são aqueles que viram de costa para o inimigo e eles focam naquilo que os dá a vitória. Quem dá a vitória é a arca. Por que a arca ia no meio? Porque a arca era o mais importante. Ou seja, a nação cresceu aprendendo que a arca, que a presença era a coisa mais importante. E o que fizeram da arca? Davi para e fala: gente, tragam a arca de volta, manda buscar. Agora vem cá, a minha pergunta para você é: aonde que a arca estava? Por que a arca não estava mais com os israelitas? Aonde que ela estava? Como que ela foi parar lá? Isso tudo não era o assunto da minha pregação, mas eu decidi incluir, porque senão você não ia entender a pregação. Entende o que eu estou falando? Alguém sabe aonde que a arca estava? Virou aula agora, virou escola. Virou pregação também, olha aqui para mim. A arca estava no meio dos filisteus. Diga comigo, a arca estava no meio dos filisteus. Henrique, não precisa de abrir, mas deixa eu te contar. Eu estou no segundo livro de Samuel. Para você saber onde que a arca estava, você tem que voltar para o primeiro livro de Samuel. Nos primeiros capítulos, do capítulo 5 até o capítulo 7, vai te mostrar que horas que o povo perdeu a arca. E posso te contar, para você saber e para eu te ensinar também princípios por detrás? Existia uma batalha que o povo, os israelitas, estavam enfrentando contra os filisteus, que dois camaradas, e eu já fiz cara ruim porque, nossa, esses camaradas deram trabalho demais. Dois camaradas, filho de pastor. Tem gente que fala que filho de pastor dá trabalho, sabia? Quem está rindo de mim, porque eu sou filho de pastor. Eu estou aqui para falar que filho de pastor não dá trabalho. Aleluia. Eu estou aqui para falar que filho de pastor é cheio do poder de Deus. Aleluia. As minhas filhas serão ramanaias orerere. Minha filha de 2 anos, a Lulu, já foi orar no monte. Tem nada de especial no monte não, mas é que a gente quis, deixa para lá, deixa quieto. Sabe o que ela fala? E aí, Lulu, como é que foi? Ela fala assim: o fogo desceu no monte. Não. Olha aqui para mim, deixa eu te falar um negócio. Volta para cá. Tinha 2 camaradas chamados Ofni e Finéias. Diga comigo, Ofni e Finéias. Quem que era Ofni e Finéias? Eles eram filhos do sacerdote Eli. E infelizmente, Eli era um grande homem de Deus, mas Ofni e Finéias, eles não temiam a Deus. Viviam vidas libertinas. Deixa eu te contar o que aconteceu. Teve um dia que Ofni e Finéias tiveram uma ideia terrível. Sabe qual que foi a ideia de Ofni e Finéias? No meio da batalha contra os filisteus, eles pensaram uma coisa: já sei, por que a gente não pega a arca e leva a arca para a batalha, para que a arca nos dê sorte na batalha? Sabe o que esses caras fizeram? Pegaram a arca e levaram a arca para a batalha, para que a arca fosse usada como uma espécie de amuleto na batalha. Olha aqui para mim, eu estou aqui para te falar algo muito sério da parte de Deus. A presença de Deus não é um amuleto para você. Sabe por quê? Porque você não pode usar a presença de Deus. A presença de Deus não é algo que você usa, é o contrário. Na presença de Deus é você que é usado por Deus. É muito ruim quando alguém quer usar a Deus. Na realidade, filho, deixa eu te contar uma coisa. Deus não é seu servo, é você que é servo de Deus. Tem gente que hoje em dia quer viver um cristianismo parecendo que Deus é seu servo.
te contar uma coisa, você é servo de Deus. Você não vai usar a presença, pelo contrário, é a presença que mexe com você, que te tira, daqui a pouco eu vou falar sobre isso, que te tira da sua zoninha de conforto e te faz fazer o que você não queria fazer antes. Aí sim é a presença de Deus. Diga assim: eu não posso usar a arca como amuleto. Diga assim: a presença de Deus não é amuleto de sorte. Fala assim: eu não uso a Deus. Fala assim: é Deus que me usa. Amém, família? Mas infelizmente, Ofni e Finéias, o que eles quiseram fazer? Quiseram usar da arca como amuleto. Resultado, derrota para os filisteus, e os filisteus levaram a arca embora. Foi por causa disso, dessa circunstância, que os israelitas perderam a arca. E aí eu vou te contar um troço muito doido. Sabe o que a Bíblia conta? Posso contar? A Bíblia conta que quando os filisteus pegaram a arca, sabe o que os filisteus fizeram? Quem está comigo aí? Gente, os filisteus pegaram a arca e colocaram a arca dentro do templo que eles tinham para o Deus deles. Eles colocaram a arca da aliança, a arca da presença de Deus, na frente do Deus com D minúsculo deles. Sabe como é que chamava esse Deus deles? Dagon. Diga comigo, Dagon. Deixa eu te contar uma coisa muito doida que aconteceu. Eles pegaram, colocaram a arca na frente de Dagon. No outro dia, quando os filisteus chegaram à presença de Dagon, Dagon estava caído no chão. O Deus com D minúsculo dos filisteus estava caído no chão. Imagina aquela estátua caída no chão. Que loucura. Deixa eu te contar uma coisa. Na presença de Deus, todo inimigo tem que cair. Aí, os filisteus pensaram outra coisa. Falou: já sei, vamos então erguer Dagon de novo. O que eles fizeram? Ergueram Dagon novamente. No outro dia, quando eles voltaram, adivinha como que Dagon estava? Quem acha que ele estava caído no chão de novo? Quem acha que estava? Quem acha que não estava? Quem não acha nada, a igreja? Pai, você tem medo? Se eu acabei de te contar que na presença de Deus os inimigos caem, por que você acha que não tinha caído? Quem acha que tinha caído? Agora aumentou um pouquinho, né? Eu falei a mesma coisa, cara. Ei, meu Deus. Mas não tinha só caído, não. Eu odeio quando o pastor dá esses gritos. Eu também, cara, eu odiava quando o pastor dava esses gritos. Aí depois eu me tornei aquela pessoa que eu estou brincando, aquele ditado, né? Olha aqui para mim. Vem cá, família. Me perdoe pelo grito. É que eu descobri que é uma atração que nós temos, assim, às vezes dá uns gritos no microfone. Estou zoando, mas é verdade. Olha aqui para mim. Gente, na segunda vez, Dagon estava caído. Mas eu posso te contar uma coisa? Dagon não estava só caído. Os braços e as pernas de Dagon estavam destruídas. Que loucura! Deixa eu te contar uma coisa. A presença de Deus quebra todo o poder do inferno. Os filisteus então morreram de medo. Gente do céu, tira esse negócio daqui. Mas aí você sabe que eles pensaram uma coisa. Será que esse trem é Deus mesmo que está fazendo? E eu vou te contar ainda uma outra coisa que aconteceu com os filisteus. Quer que eu te conte ou não? Cara, deu um surto epidêmico. Tô brincando. Deu um surto de uma enfermidade. Você sabe que eles nem sabiam o que eram. Mas você sabe o que os estudiosos contam que eram? Um surto de hemorroida. Diante de Deus. É isso que os estudiosos falam. Que os filisteus tudo ficaram com hemorroida. Gente, vocês estão rindo, eu estou pregando a palavra de Deus. Aí deixa eu contar uma coisa para vocês. Os filisteus ficaram doidos. Surto de doença. Dagon espatifado no chão. Eles falaram assim: gente, será que esse negócio é Deus mesmo? Esse Deus de Israel? Que loucura que é essa? Sabe o que eles fizeram? Já sei.
nós vamos descobrir se esse trem é o Deus deles ou não é. Sabe qual que foi a ideia deles? Eles decidiram pegar um carro de bois e falar assim: já sei, nós vamos colocar a arca em cima desse carro de boi. Só que os caras foram inteligentes. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram vacas que tinham acabado de ter suas crias, os bezerrinhos. E eles pensaram o seguinte: você sabe que uma vaca que acabou de ter o bezerrinho, ela fica longe do bezerrinho? Fica não. O Moacir está aqui para me corrigir se eu falar besteira, né? É o seguinte, o que aconteceu? Eles fizeram um teste. Falaram o seguinte: nós vamos colocar a arca em cima desse carro com essas vacas. Se essas vacas forem para Israel, esse negócio é Deus mesmo. Porque o natural é que essas vacas tendem a voltar aonde os seus bezerros estão. Pois não há de ver que quando eles colocaram a arca em cima das vacas, desse carro de bois, dessas vacas, as vacas, elas não apenas foram em direção a Israel, mas elas foram berrando em direção a Israel. Elas não foram em direção aos bezerros, elas foram em direção a Israel. Nessa hora, os filisteus reconheceram: esse negócio aí é o Deus mesmo, é o Deus de Israel. Essa foi a história da arca. Para encerrar essa história da arca, essa arca saiu nos carros de bois, e aí essa notícia chegou entre os israelitas, que estavam então comemorando aquilo que Deus havia feito com seus inimigos. Mas depois, acabou que essa arca chegou até uma cidade chamada Bet-Semes, e nesse lugar, em Bet-Semes, aconteceu uma coisa muito louca. Lá em Bet-Semes, os homens eram muito irreverentes. Sabe o que eles fizeram? Eles pegaram a tampa da arca e tiraram a tampa da arca. E eles quiseram olhar para dentro da arca sem a tampa. Sabe o que aconteceu? Todos morreram imediatamente. Aí eu te pergunto, será que tem algo espiritual por detrás disso? Tem algo espiritual por detrás disso. Isso aqui não é meu tema não, mas é porque um pastor, quando vê um negócio poderoso, já quer compartilhar a revelação. Você sabe por que aquelas pessoas morreram quando quiseram olhar para dentro da arca sem a tampa? Você lembra como é que era o nome da tampa da arca? O nome da tampa da arca é propiciatório. Deixa eu te contar uma coisa, a tampa da arca, o propiciatório, aponta para Cristo. Você sabe por quê? Porque era na tampa que, quando as ofertas eram feitas, o sangue era aspergido na tampa. Em outras palavras, aquele sangue aspergido é o que permite que um homem tenha comunhão com Deus. Ou seja, quando aqueles caras quiseram tirar a tampa, em outras palavras, eu não preciso da tampa para ver o que tem lá dentro. Eu posso ter acesso a Deus. Deixa eu te contar uma coisa. Você só tem acesso a Deus por intermédio do sangue do Cordeiro. É por isso que Cristo é representado pelo propiciatório. Isso seria parte do nosso estudo de Êxodo. Quem aqui vê o tanto que é bonito estudar a palavra de Deus, né? Família, isso é muito poderoso. Mas então, para continuar, lá em Bet-Semes, eles logo falaram: gente, vamos ter que tirar essa arca daqui também. Até que por fim, levaram a arca para uma cidade chamada Kiriat Jearim. Faz favor, projeta para mim 1 Samuel capítulo 7, verso 1, só para eu ler esse versículo aqui. Então vieram os homens de Kiriat Jearim e levaram a arca do Senhor à casa de Abinadab, no outeiro. Outeiro significa um monte. E consagraram Eleazar, seu filho, para que guardasse a arca do Senhor. Olha aqui para mim, isso aqui é 1 Samuel 7. O texto que eu li para você é 2 Samuel 6. Por quê? O que eu fiz aqui agora? Eu te contei tudo o que aconteceu com a arca. Então a arca, que fazia parte do povo, que era aquilo que ia no centro, tinha sido usada na guerra contra os filisteus como amuleto. Ideia errada de Ofni e Finéias. A arca tinha ido para os filisteus,
Nesse lugar foi que Dagon foi destruído, hemorroida para tudo quanto é lado, tiraram a arca de lá, levaram para Bet-Semes, os homens morreram, e por intermédio daquele carro de boi que eu te contei, das vacas e etc. E depois então, a arca foi parar na cidade de Kiriat Jearim, que foi quando então tiveram uma ideia: vamos colocar a arca na casa desse homem chamado Abinadab. Agora olha só, a arca então ficou em Abinadab, e a história continuou. Sabe quando, em termos históricos, que acontece? Pode voltar para lá, 2 Samuel capítulo 6, verso 1, 20 anos depois. A distância entre o capítulo 7 do primeiro livro de Samuel e o capítulo 6 do segundo livro de Samuel são 20 anos. 20 anos depois, Davi diz: vamos trazer a arca de volta. Aonde está a arca? 20 anos. Agora, você precisa entender. E o que eu me proponho a compartilhar com vocês, principalmente no domingo que vem, ou no outro, é que nesse capítulo que eu li para você, o capítulo 6, porque agora que nós chegamos no capítulo que eu li para vocês, que é o capítulo 6, quando Davi manda trazer a arca. Olha aqui para mim, 4 pessoas aparecem nesse capítulo. Diga comigo, 4 pessoas. Existem 4 personagens que aparecem aqui. A história conta que então, quando Davi manda trazer a arca, olha o problema. Na realidade, eu já li com você, eu vou só citar, depois você lê novamente na sua Bíblia. Como que Davi manda trazer a arca de volta? Lembra da ideia dos filisteus de transportar a arca nos carros de bois? Lembra disso? Davi pede para que a arca fosse transportada da mesma maneira que os filisteus a tinham transportado. Mas isso era um problema. Por que era um problema? Porque essa não era a maneira que Deus havia estabelecido que a arca deveria ser transportada. É por isso que aconteceu uma tragédia no meio do transporte. No meio do transporte, os bois tropeçaram. E na hora que os bois tropeçaram, a arca ia caindo. Na hora que a arca ia caindo, um dos soldados que estava nesse transporte da arca nos carros de bois, chamado Uzá, quis pegar a arca. E na hora que ele quis impedir que a arca caísse, quando ele tocou na arca, ele morreu. Rensga. Como é que é o nome desse soldado? Diga comigo, Uzá. Olha aqui para mim. A história conta então que Uzá, para tentar impedir, pega na arca. E quando ele pega na arca, ele morre. E aí então, nessa hora, Davi parou para pensar: rapaz, o que eu estou fazendo? O que é isso? Davi até falou: pode parar o transporte, nós não vamos continuar transportando a arca, porque Davi sabia que existia uma maneira certa de carregar a arca. Nessa hora que Davi mandou parar, o que acontece? Davi pergunta: e aí, alguém quer levar a arca para casa? Pai, você tem noção o que deve ter virado o povo? Eu acho que o povo deve ter inventado todas as desculpas do mundo para ninguém levar a arca para casa. Moça, a arca tinha acabado de matar o cidadão, o soldado, que tentou impedir que ela caísse. Gente, não é por nada não, mas essa palavra vai ser poderosa demais domingo que vem. Não estou nem acreditando, porque eu preparei tanta coisa para falar. Olha aqui para mim. Time de adoração pode subir. Deixa eu contar algo para vocês. Nós estamos aqui para estudar a Bíblia, amém? Eu não estou com pressa. Olha aqui para mim. Eu tenho a eternidade inteira até que Ele volte. É eternidade até que Ele volte. Então não é eternidade, né? Família, você precisa entender algo. Não converse, por favor. Eu estou concluindo. Nessa hora,
Só para concluir a narração dessa história. Quando então Davi fica procurando alguém para levar a arca embora, muita gente morrendo de medo, quem que vai ter coragem, aquela coisa. Um homem fala: eu quero levar a arca para minha casa. Esse homem é chamado Obed-Edom. Obed significa servo. E aí Obed-Edom leva a arca lá para a casa dele. Sabe o que a história conta? Que a arca ficou na casa dele 3 meses. Mas a casa dele nunca mais foi a mesma. Deus abençoou o casamento deles. Deus abençoou os filhos. Deus abençoou as plantações. Deus abençoou os animais. Você sabe, eu estava lendo. Tem um livro que para mim é um manual de instrução, chamado A História dos Hebreus, escrito por um dos principais historiadores para nós cristãos, embora ele sendo judeu, Flávio Josefo. Flávio Josefo diz que por causa desses 3 meses, a bênção de Deus foi tão grande, que Obed-Edom ficou riquíssimo. A história relata o que aconteceu com Obed-Edom. A Bíblia só fala que ele foi completamente abençoado. Por isso, meu amigo, quando a Bíblia fala que alguém foi completamente abençoado, foi completamente mesmo. Agora, presta atenção. Como que o soldado que vai pegar na arca para ela não cair morre, e o outro que leva para a casa dele é abençoado? Então, quando eu continuar a ministrar essa palavra, eu vou contar para você quem é Uzá e quem é Obed-Edom. Depois o texto continua. Aparecem mais 2 personagens. Mical, que era a esposa de Davi, porque aí, você lembra a história? Quando então eles avisam a Davi, a arca ficou lá em Obed-Edom e foi o mover na casa dele. Davi fala, então vamos trazer a arca de novo. Só para eu já me adiantar, você lembra agora como que a arca volta? A arca volta em carro de boi, sim ou não? Não. A arca agora, meu amigo, ó, os levitas vão carregar a arca. E a história conta que eles davam 6 passos. 2, 3, 4, 5, 6. Parava e sacrificava o animal. Pega de novo, mais 6 passos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Parava e sacrificava o animal. Sabe por quê? O seu jeito não é o jeito certo. A sua opinião não é a coisa certa. O que é certo é o que está escrito na Bíblia. E aí eu vou te contar uma coisa. Fazendo desse jeito, eu vou te explicar tudo isso. A arca chega. Quando a arca chega, Davi fica emocionado. A minha esposa compartilhou uma palavra aqui sobre Davi há 3 semanas atrás. Quem estava aqui? E ela contou que na hora que Davi chega, Davi fica tão louco. Ele veste a estola sacerdotal e ele começa a dançar. Quando ele começa a dançar, de tanta alegria, a esposa dele, Mical, fala, que papelão. E a esposa desonra o marido. Depois, quando a cena termina, existe um diálogo entre Davi e Mical. Você sabe? A história conta que depois desse dia, Mical nunca teve nenhum filho. Olha aqui para mim. Você parou para perceber que tem Uzá nessa história? O cara que era o soldado que tentou pegar a arca. Tem Obed-Edom, que levou a arca para a casa dele para passar 3 meses lá. Depois você tem Davi, que vai ser chamado de um homem segundo o coração de Deus. E você tem Mical, que zombou daquela situação e ficou estéril. Eu te pergunto, a arca não é a mesma para todo mundo? Por que nós temos 4 pessoas diferentes
e 4 resultados diferentes. Vou te contar uma coisa, meu amado. O sol é o mesmo para todos. O problema é que o mesmo sol quando bate na cera, a cera derrete. Mas quando bate no barro, o barro endurece. Por que o mesmo sol, quando bate na cera, ela derrete, e quando bate no barro, ele endurece? Olha aqui para mim. Porque o ponto não está no sol, o ponto está no material. Deixa eu dizer algo para você. Quando o sol da justiça vem sobre a sua vida, você pode ser como a cera, ou você pode ser como o barro. Você pode ter uma postura de quebrantamento, ou você pode ter uma postura de dureza. Quero te contar uma coisa. Deus é sempre o mesmo. Deus não muda, Ele é imutável. A questão é a sua atitude perante a presença dEle. Enquanto Davi dançou, Mical zombou. Você fala, Uzá, o que fez de errado? Eu vou te contar o que Uzá fez de errado. Só para te dar um spoiler, posso só te dar um spoiler? Uzá era filho de Abinadab. Lembra o cara que a arca ficou na casa dele 20 anos? Era o pai de Uzá. Ou seja, Uzá cresceu com a arca. Deixa eu te falar uma coisa. As bênçãos do Senhor, como alcançaram Obed-Edom, estão disponíveis para você. A questão é, qual vai ser o seu coração? Vai ser um coração de Obed-Edom? Ou vai ser um coração de Uzá? Diante da manifestação da glória de Deus, tem 2 tipos de gente. Tem aqueles que são tomados pelo poder, e tem aqueles que depois do Shaba fazem piadinha com os que foram tomados. Família, quer dizer algo para você. Eu sei que acabou que hoje a palavra foi mais um estudo do contexto, para depois nós entrarmos na pregação. Mas está valendo, porque nós somos um povo que valorizamos o ensino da palavra de Deus. Olha aqui para mim. Eu só quero te falar uma coisa. São 4 pessoas diferentes, com 4 atitudes diferentes, mas que no final tiveram 4 resultados de vida diferentes. Você tem uma oportunidade. Eu quero finalizar o culto falando para você. Eu não conheço você que está aqui. Talvez existem pessoas nos visitando. Que Deus abençoe você. Seja bem-vindo. As portas estão sempre abertas para você. Mas eu não sei se você vai voltar aqui ou não. Espero que sim. Mas então, como ministro de Deus, como um profeta de Deus, eu quero liberar algo sobre a sua vida. Existe uma oportunidade diante de você. Existe um sol, o sol da justiça que está brilhando sobre a sua vida. Você pode hoje entregar a sua vida para Ele. Você pode hoje falar como Davi falou: eu quero é a arca, eu quero é a presença, alguém traz ela de volta. Ou você pode simplesmente viver uma vida como alguém que está avaliando o que está acontecendo. Quando o assunto é mover de Deus, tem sempre aquele que está chapado com o poder de Deus, e sempre aquele que está avaliando o que está acontecendo. Eu quero te contar uma coisa: pessoas que avaliam o que está acontecendo, elas nunca estão dentro daquilo que Deus está fazendo. Deus não precisa da sua avaliação, Deus não precisa da sua opinião, Deus precisa da sua obediência, Deus precisa da sua submissão, Deus precisa da sua entrega, Deus precisa da sua disposição. Eu sinto de dizer para vocês: existe, família Emaús, uma porta que está aberta diante de vocês. Existe um clamor nesses dias: tragamos a arca novamente, Senhor, sobre a cidade de Goiânia, sobre o Brasil, sobre a nossa geração. Traga a arca novamente. Olha, eu sinto de dizer para você: nos 4 cantos dessa nação existem profetas de Deus que estão sendo levantados para dizer: Senhor, traz a arca, traz a arca. Eu creio em um avivamento que virá sobre a nossa nação. Eu creio em um avivamento que virá sobre a nossa geração. Deixa eu te contar uma coisa. Vou falar algo para você do fundo do meu coração. Eu não sei o que Felipe Valadão, Gustavo Paiva, João Paulo vão pregar domingo que vem.
mas o Espírito sabe. E eu vou te contar uma coisa: são homens que estão bradando: tragam a arca de volta. Vou ser bem honesto com você: se o seu negócio não é o mover, não venha para essa inauguração. Se o seu negócio é avaliar, é opinar, não precisamos de você aqui. Mas eu quero te contar uma coisa: se o seu negócio é se derramar na presença de Deus, meu amigo, aperta os seus cintos, porque essa semana você vai decolar na presença de Deus. Queria que você se colocasse de pé e que você erguesse as suas mãos aos céus. Eu quero fazer uma oração para abençoar você. Eu sinto como se Deus está aquecendo os nossos motores. Eu sinto como se Deus está inquietando o nosso coração, como se Deus está inquietando o nosso espírito. Nós vamos cantar uma última música para finalizarmos esse culto, mas eu quero que você se entregue de todo o seu coração. Você não é como o barro, que ao ser exposto no sol você se endurece. Não, 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 esse não é você. Espírito Santo de Deus, e sobre nós haja o mesmo coração que houve em Obed-edom. Senhor, nós estamos à disposição. Nós estamos à disposição, Pai. Pode confiar a arca na nossa casa, Jesus. Erga as suas duas mãos aos céus. Eu sinto que Deus está querendo fazer um apelo aqui para pessoas. Erga as suas mãos aos céus. É para Ele que você está erguendo. Você não está erguendo porque eu estou te pedindo. Você está erguendo para falar: Senhor, eis-me aqui. Pode levar a arca para minha casa. Eu creio que o Espírito Santo está levantando aqui uma geração de Obed-edoms, de pessoas que dizem: Senhor, pode trazer, pode trazer.